E eu estava lendo a Bíblia recentemente e me deparei com esse texto que eu vou pregar hoje. E me chamou muita atenção porque o que eu vou falar hoje você vai conseguir ver na sua vida. O que eu vou pregar hoje de manhã você talvez já experimentou, ou está experimentando, ou talvez um dia vai experimentar. Eu vou falar da história de um homem que mudou o rumo da nação de Israel. Foi o homem responsável, foi o homem que Deus usou para poder libertar todo o seu povo. E a pastora Luísa, no primeiro dia, ela começou a contar a história de Moisés. E eu quero só relembrar alguns fatos importantes. Moisés nasce numa casa comum, uma casa normal, de mãe e pai normal. Mas a Bíblia vai dizer que desde o seu nascimento algo especial estava acontecendo. A Bíblia vai dizer que ela tem Moisés, e ali Moisés está num momento super perigoso. Ele nasce num momento que não é favorável. E a palavra do Senhor vai dizer que a mãe o esconde até que não consegue mais o esconder. E aí vocês conhecem a história. Ela coloca ele perto do rio. A filha de Faraó vai lá, encontra, começa a criá-lo. Ele começa a ser um judeu fora de casa, um judeu na terra dos inimigos, um judeu sendo criado, alimentado, sustentado pelo inimigo. Olha que loucura. Imagina o que é na cabeça de uma criança, o que é na cabeça de um adolescente, a crise que ele deveria experimentar às vezes de identidade. Eu sou judeu ou eu sou um egípcio? Eu sou um homem que serve a Deus, ou eu sigo a minha mãe egípcia aqui, que adora não sei quantos deuses? Moisés desde cedo teve que aprender a fazer escolhas, a se colocar num lugar extremamente desafiador. A gente às vezes não para pensar nisso. Mas a mãe dele criando ele dentro de casa, porque Deus foi tão bom que deu a mãe dele para cuidar dele mesmo na terra do Egito. E ela falava: filho, isso está errado. Mas mãe, por que isso está errado? Se todo mundo está fazendo, por que eu não posso ir para lá? Mãe, eu sou príncipe dessa terra. Eu sou filho da filha de Faraó. Moisés teve que aprender desde cedo a fazer concessões, a abrir mão de coisas que talvez para os outros fossem normais, mas para ele não era normal, para ele não era permitido. Se é difícil para você que é mãe e pai hoje ajudar seu filho a ser crente, ele vai e volta da escola, imagina o que era Moisés ser príncipe da terra dos inimigos. Imagina o que era ser pai e mãe, pastor João, de um menino que era príncipe dos seus inimigos. Não come assim, filho, não pode comer isso. Mãe, para com isso, que bobeira. Moisés cresce nessa crise, até o momento onde ele entende que ele era um hebreu, e ele estava ali para salvar. Aquele desejo já tinha nascido no coração dele, mas ele começa a sua história agindo de forma impetuosa. Ele vê um egípcio batendo no hebreu, e ele vai lá e ele mata o egípcio. O homem que ficou conhecido como o mais manso da terra, começa a sua história com assassinato. Eu estou trazendo só um pano de fundo para você entender quem era Moisés. O homem mais manso da terra, Marquinhos, ele começa a sua história matando outro homem. Ele não era tão manso assim quando começou. A Bíblia vai dizer então que ele foge para o deserto. E aí o povo que ele estava tentando salvar, quando ele tenta salvar o hebreu, ele está dizendo para o egípcio o quê? Eu não escolho vocês, eu escolho eles. O que ele achou que aconteceria? Ao escolher o povo hebreu, ele achou que ele seria aceito, recebido com honras, recebido com glória, recebido com toda ali prerrogativa. Chegou a resposta que a gente estava esperando, chegou o nosso libertador. O que acontece? Ele é rejeitado. Aquele que tinha dois, agora não tem nenhum. Aquele que podia andar nos dois lugares, agora não pode mais andar em lugar nenhum. Porque na casa do seu pai adotivo, da sua mãe adotiva, ele não entra mais porque ele matou um egípcio. E agora na casa dos hebreus ele também não é recebido porque
Eles olham para ele e dizem: quem foi que colocou você como juiz sobre nós? E ele vai para um lugar que talvez muitos de nós conhecemos, o deserto. Ele vai se esconder, ele vai se refugiar. E a Bíblia vai dizer que ele passa ali 40 anos. Então, é interessante ver a sequência na vida de Moisés. Moisés cresce no palácio, depois ele vai para o deserto. Depois no deserto ele é encontrado por Deus por uma sarça ardente. Deus o devolve para o seu povo, só que agora não mais na impetuosidade do coração do homem, mas debaixo de uma palavra de Deus. Tem coisas que não aconteceu na sua vida, não era porque não era de Deus, é porque você tentou na impetuosidade do teu coração. Mas Deus está te dizendo hoje: eu vou te devolver com uma palavra para lá. Escuta o que eu estou te dizendo. Moisés é devolvido com uma palavra e ele diz: eu vou dizer o quê? E Deus responde para ele: diga que eu sou. Diga que o eu sou te enviou. E esse homem poderoso, ele começa a sua história. E ele começa ali a fazer milagres e maravilhas. As 10 pragas acontecem. Meu irmão, o que era inimaginável começa a acontecer. Você vê água virando sangue, você vê dia virando noite, você vê anjo matando gente. Você começa a ver Deus agir de forma poderosa através de um homem. Deus fez questão de dizer para Moisés e para todos que estavam com ele é diferente. Com ele é diferente. Mas esse homem teve um momento da sua história, onde depois de ter conseguido tirar o povo, depois de ter visto o mar se abrir, depois de ter visto o pão descer do céu, o maná descer do céu, depois de ter visto uma nuvem acompanhá-los durante o dia e uma coluna de fogo protegê-los durante a noite, tem uma hora que Deus fala para esse homem: fala com a rocha. O povo estava clamando por água, pedindo por água. Eu quero água, eu quero água, eu quero água. Para que você tirou a gente do Egito? Por que você fez isso conosco? A gente quer água, você quer matar a gente aqui. E Moisés recebeu do Senhor uma palavra: fala com a rocha. Irmão, se a tua vida dependesse disso, se estivesse liderando um povo de mais de 2 milhões de pessoas, imagina aí, 2 milhões de pessoas gritando no seu pé de ouvido: ele quer matar a gente. Eu não sei para que a gente saiu com ele, eu não sei porque a gente acreditou nesse cara. Esse cara não está aqui, ele não vai chegar, a gente não vai chegar na terra prometida. Isso é mentira. A gente saiu de lá era ruim, mas pelo menos a gente estava vivo. Lá a gente tinha o que comer, o que beber, aqui a gente não tem. A palavra do Senhor vai dizer que isso consome Moisés a tal ponto de que ele não fala com a rocha, ele bate na rocha. Eu não vou entrar aqui teologicamente no que significa isso, nem tampouco, porque entre os próprios teólogos existe uma discussão sobre o que é que foi que realmente tirou Moisés da terra prometida. E fato é, irmãos, que foi nesse dia. Tem gente que vai dizer que foi o coração dele ao representar Deus, porque ele, como representante de Deus, não podia mostrar agressividade naquele momento. Ele deveria mostrar um Deus compassivo, um Deus benéfico, um Deus bondoso. Mas ele começa a frase dele dizendo: rebeldes, vocês vão beber água. E ele vai lá e bate na rocha, a rocha jorra água. É interessante porque, eu não sei você, mas quando eu faço uma coisa e ela dá certo, eu acho que aquilo que eu fiz para aquilo dar certo foi bom. Mas aqui, pastor João, Deus está dizendo que nem sempre o que dá resultado é o certo. Fala para quem está do seu lado e fala assim: não é porque deu certo que foi certo. A água saiu? A água saiu? Saiu. O povo bebeu água? Bebeu. Mudou alguma coisa na vida do povo? Bebeu a água, continuou a vida, tranquilo, calmo. Mas mudou uma coisa na vida de Moisés. Gente, presta bem atenção. Eu estou falando para vocês da história
do homem que Deus chamava de amigo, um príncipe entre o seu povo. Deus dizia que conversava com Moisés face a face. Deus falava com Moisés a tal ponto de Moisés ter que cobrir o seu rosto, porque a glória de Deus refletia tanto sobre ele, que o povo não podia olhar para ele. Eu não estou falando de um qualquer, eu não estou falando de um Zé Ninguém, eu não estou falando de alguém que começou ontem, eu estou falando de um homem que construiu uma história com Deus, eu estou falando de um homem que performou milagres inimagináveis, eu estou falando de um homem que subiu no monte e ficou 40 dias sem comer. Eu estou falando de um homem que foi capaz de entregar sua vida para cumprir aquilo que Deus queria dele. Eu relutei um pouco em pregar essa mensagem porque em um determinado momento você vai ver que parece que é um pouco de injustiça. 80 anos de vida com uma atitude, ser tirado dele todo o benefício, ser tirado dele a capacidade de alcançar. O tema da minha mensagem hoje é: não morra no quase. Diga comigo, diga: eu não vou morrer no quase. Você já chegou quase lá? Você quase conseguiu aquela promoção, você quase conseguiu aquele benefício, você quase entrou naquele casamento, você quase conseguiu aquele dinheiro, você quase conseguiu aquela bênção, você quase namorou, você quase teve a resposta, você quase chegou lá. Tem alguém que quase alguma coisa? Eu quase, nossa, se eu olhar para a minha vida, eu lembro assim que chegou quase, eu quase cheguei, eu quase venci, eu quase ganhei. Eu estava jogando esses dias, eu fui eliminado quase na premiação, eu quase ganhei, e eu fui para casa tão chateado. Eu falei: nossa, por quê? Por que eu não prestei atenção? Eu estava com tudo favorável, era só ter um pouquinho mais de calma, um pouco mais de concentração. Se eu esperasse mais um pouco, por que eu tomei aquela atitude? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? E eu falei: caramba, eu estava no quase. Sabe quando sua vida espiritual está quase rompendo? Você está naquele momento onde você está sentindo a presença, você sabe que tem algo acontecendo ali dentro, você sabe que as coisas não estão mais como estavam anteriormente, e você quase rompe, quase vence, quase, mas aí chega um momento onde você cai, aí de repente parece que você voltou 10 casas para trás. A palavra conta que naquele dia aconteceu na vida de Moisés, que Deus disse para ele: você não vai entrar na terra prometida. Irmão, imagina o que é aguentar um povo 40 anos e não desfrutar da recompensa de todo o seu trabalho. É pesado ou não é? Vamos fazer uma votação aqui. Quem acha que Moisés merecia uma segunda chance? Levanta a sua mão se você acha que Moisés merecia uma segunda chance. Rapaz, se alguém se habilitou para ter uma segunda chance, o nome desse cara era Moisés. Sim ou não? Se alguém se habilitou para ter uma segunda chance, o nome desse cara era Moisés. Mas eu quero falar hoje que chegou o Monte Pisga na vida de Moisés, o Monte Nebo. Números capítulo 27, e eu quero ler na verdade Deuteronômio 34. A Bíblia vai dizer no verso de número 1: então das campinas de Moabe, Moisés subiu ao Monte Nebo, ao topo de Pisga, em frente de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou a terra toda de Gileade, Adã, toda a região de Naftali, o território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental e Neguebe, e toda a região que vai do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E o Senhor lhe disse: esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando lhes disse: eu a darei a seus descendentes.
Ponto. Presta bem atenção. Permitir que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio e não entrará nela. Deuteronômio capítulo 34, Deus fala do Monte Nebo, do cume do Monte Pisga. E eu fui pesquisar durante o dia, em dias claros, nesse monte. Lá de cima, você consegue olhar e ver Jerusalém. Olha o que Deus fez com ele. Deus levou ele para cima do monte. O Monte Pisga significa divisão. Diga comigo, divisão. Daqui, Moisés, daqui você não passa. Daqui nós vamos fazer uma divisão. Eu quero dizer para você que Deus subiu Moisés lá em cima, mostrou a terra para ele e disse: você não vai entrar nela. Nós temos que lembrar que a nossa vida, ela não é uma brincadeira. Cada atitude que nós temos traz consigo uma consequência. E talvez você esteja pensando hoje: poxa, por que Deus fez isso com Moisés? Será que Moisés não merecia uma segunda chance? Não merecia a misericórdia de Deus? Não merecia ali uma oportunidade? Mas a verdade é que o Monte Pisga, ele fala da justiça de Deus, ele fala do zelo do Senhor com a sua palavra, ele fala de Deus como alguém que é justo, que é fiel, que cumpre aquilo que promete. Quando ele falou para Moisés falar com a rocha, ele sabia o que estava fazendo. É sério, cada atitude que você toma tem uma repercussão que você não imagina. Cada pecado que você comete traz consequências que você talvez não esteja preparado para receber. É interessante porque quando chega no cume do monte, Moisés consegue enxergar a recompensa de todo o seu sacrifício. Mas é interessante que de lá ele não sai. Tem gente que morre no quase. Tem gente que termina a vida no quase. Tem gente que vê, mas não entra. Tem gente que contempla, mas não chega. Tem gente que recebe uma palavra e não consegue permanecer fiel a ela. A palavra do Senhor vai dizer que Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe. Como o Senhor dissera, ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor. Mas até hoje ninguém sabe onde está localizado o seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Presta bem atenção, irmão. Os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias, até passar o período de pranto e luto. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Verso 10: em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que se fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor tinha enviado para fazer no Egito, contra o faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Pastor, em que momento vem a esperança? Porque nesse momento eu estou bem desesperançoso. Já que Moisés, que foi o cara, não deu conta, como é que eu vou dar conta? Se Moisés, que acertou quase tudo, errou uma vez, ficou fora, como é que eu entro na terra? Querido, deixa eu te dizer uma coisa, nós vamos entrar na terra prometida, você pode dizer amém? Mas pastor, eu posso olhar para a minha vida hoje e ver inúmeros erros. Eu posso ver inúmeros pecados, eu posso ver inúmeras coisas que me tirariam da terra prometida. Mas é interessante, queridos, que o povo de Israel, ele não ficou sem líder. Pastor Alex, a Bíblia vai dizer que o Monte Pisga, ele é o monte da transição. Ele é o monte da mudança. Ele é o monte onde Deus tira de um e passa para o outro. A Bíblia vai dizer que Moisés, ele sai da liderança do povo e Deus elenca agora um menino chamado Josué. É interessante porque na Bíblia não tem nenhum tipo de coincidência, tudo foi feito perfeitamente. Deus não colocou ali e depois se assustou, nossa, nem tinha percebido. Pelo contrário, Deus preparou o nome dele.
Deus trocou o nome dele de José para Josué, e Deus trocou Josué porque Josué significa Deus é salvação. Deus é a nossa libertação. Josué é a representação de Cristo. Josué significa Yeshua. Yeshua, a Bíblia vai dizer que é o mesmo nome dado a Jesus no Novo Testamento. É uma sombra de Cristo no Velho. Deus está nos dizendo o seguinte: olha, pelas suas forças, pela sua capacidade, no seu braço, todos vocês morreriam em pisga. Na nossa capacidade, na nossa força, a nossa história terminaria sempre em pisga. Ninguém entraria em Canaã, ninguém entraria na terra prometida, porque não há ninguém aqui que não tenha pecado, não há ninguém aqui que não tenha hoje algo que desqualifique você da terra prometida. Mas quando Deus transiciona de Moisés para Josué, Ele está nos mandando uma mensagem, dizendo: ó povo de Deus, prestem atenção, porque quem vai conduzir vocês para a terra chama-se Jesus. A vida de vocês precisa ser conduzida por Jesus. Se Jesus não estiver no controle da sua vida, você não vai entrar na terra prometida. Se você não tiver Jesus como líder da sua vida, o líder do seu exército, o líder da sua família, o líder dos seus dias, o líder do seu tempo, você não entrará na terra prometida. É interessante porque a história de Josué não começa em Deuteronômio 34. Esse menino Josué, ele acompanha Moisés durante todo o tempo. Ele é o mesmo que quando Moisés sobe o monte, ele fica no cume do monte aguardando Moisés descer. Enquanto o povo se prostituía fazendo ídolos, Josué se separava aguardando o Senhor e a sua presença. Ele era aquele que ficava à porta da tenda enquanto a nuvem baixava e Moisés se encontrava com Deus. Ele ficava à porta da tenda. Josué, a transição de Moisés para Josué é a demonstração da fidelidade. Você hoje precisa transicionar a sua vida para um nível de fidelidade, um nível de aguardar pela presença, um nível de esperar pela presença, um nível de ser fiel à presença. Tem alguém me ouvindo hoje de manhã aqui? Josué não tinha título. Josué não tinha uma escolta para ele. Josué não tinha louvores cantados com seu nome. Mas Josué tinha uma confiança no Senhor. Ele esperava no Senhor. A Bíblia vai dizer que ele era um líder de guerra. Em Números 17, a Bíblia vai dizer e vai contar que Moisés sobe o monte e manda Josué, vai lá guerrear. Porque a gente pode ter a percepção de um Josué fraco, mas Josué não era fraco. Josué era um homem de guerra, era um homem de batalha, mas ele era um homem que sabia dominar a si mesmo. Eu quero ser esse tipo de homem. Eu estou transicionando a minha vida para me tornar mais parecido com Josué. Eu estou transicionando para ser um homem da presença, mas ser um homem de batalha, ser um homem que sabe quando guerrear e quando esperar debaixo do monte, ser um homem que sabe aguardar pela presença, ser fiel à presença. A palavra do Senhor vai dizer que quando Josué assume, imagina assumir depois de Moisés. Imagina o primeiro culto depois de Moisés. Imagina a primeira reunião depois de Moisés. Quem gostaria de pegar essa responsabilidade? Guiar 2 milhões de pessoas depois de Moisés. Um povo que ameaçou de tudo, se rebelou. Um povo que Deus literalmente abriu a terra para comer. Deus chegou a matar uma parte do povo de Israel, abrindo a terra, porque eles se rebelaram contra Moisés. Esse mesmo povo era o povo que Moisés intercedia por eles. Senhor, não mata eles, permanece, Pai, o que eles vão dizer do teu nome? Josué viu durante toda a sua vida Moisés batalhar e lutar por um povo que nunca reconheceu ele. Se fosse hoje em dia, talvez a vaga de trabalho de Moisés não seria desejada por ninguém. Tá doido? Quem é que vai assumir uma equipe dessa?
uma igreja dessa? Quem vai assumir um povo desse? Quem é que assume um povo desse ingrato? A única pessoa capaz de fazer algo assim é um homem que entendeu que não vive para si mesmo. Se você não se tornar uma geração que não vive para si mesmo, que uma geração que entende que não se agrada a si mesmo, não vive para si mesmo, não deseja aquilo que o seu coração está almejando, mas deseja aquilo que o coração de Deus está almejando, você não vai se habilitar à vaga que Ele tem para você. Deixa eu clarificar. A única maneira de você entrar no lugar que Deus tem para você é se você morrer para você mesmo. Josué tem que morrer para ele, para poder fazer e cumprir aquilo que Deus queria para a sua vida. E hoje eu quero trazer para você, jovem, homem, mulher, a mesma palavra que Deus trouxe para Josué. Deus quer tirar a sua vida do quase. Deus quer transicionar você. Deus quer transicionar você. Eu vou dizer mais uma vez, Deus quer transicionar você. Deus quer tirar você do quase e quer levar você para a terra. Deus quer levar você para a terra que faz maná, leite e mel. Não se acostume com o maná, porque o maná é temporário. Não se acostume com a mesma roupa, porque aquilo é temporário. Deus quer transicionar você. E a palavra que Deus tem para você é a mesma que Ele deu para Josué. O capítulo seguinte de Deuteronômio, capítulo 34, é Josué, capítulo 1. E é Deus falando com Josué, dizendo assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, diz o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Eu acho tão interessante que Josué acompanhou Moisés em todo o tempo, mas ele não foi para o funeral. Quem falou da morte de Moisés foi Deus. Deus não deixou nem Josué saber onde Moisés foi enterrado. Por que será? Porque Deus não queria que Josué dependesse de nada que não fosse o próprio Deus. Ele não poderia ter apego a um local, ele não poderia ter apego a uma pessoa, ele não poderia ter apego a nada que não fosse o próprio Deus. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Eu vou dizer mais uma vez, você vai receber, porque você é a geração de Josué. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos teus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Eu quero que você preste atenção, porque aqui existe uma fórmula, aqui existe um caminho, existe para você uma palavra hoje. Deus está te dizendo hoje: seja forte, seja corajoso, porque eu tenho para você uma terra que é prometida. Eu vou te falar qual é a geração que vai conseguir fazer a diferença. É uma geração forte e corajosa. Nós estamos passando esse congresso inteiro falando de envio. Pastor Ricardo ontem falou sobre que história teus pés te contam. Pastor João veio aqui e falou sobre a contemplação da beleza, porque a contemplação da beleza, ela promove em nós uma resposta.
O que está faltando para nós hoje, geração eleita, povo santo, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus? Eu estou te dizendo hoje, em 2025, eu estou te falando agora, seja forte e corajoso, abre a tua boca, começa a pregar a tempo e a fora de tempo, se levanta de onde você está, porque Deus te colocou com o propósito de conduzir esse povo a Cristo. O segredo para nós não é diferente do segredo de Josué. Josué recebeu do Senhor uma palavra dizendo: tenha cuidado. Eu estou dizendo para vocês hoje, Combo, Igreja Batista Filadélfia em Taguatinga, tenha cuidado. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Tenha cuidado de obedecer tudo aquilo que Deus está te dizendo. Tenha cuidado de obedecer tudo aquilo que o Espírito Santo está te falando. Tenha cuidado para obedecer tudo aquilo que está escrito na palavra. Por isso, eu quero te dizer, não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que vocês sejam bem-sucedidos por onde quer que vocês andarem. Não deixem de falar das palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite. Eu quero falar para você hoje, querido, o que vai sustentar sua caminhada com Deus, não são grandes eventos. O que vai sustentar sua caminhada com Deus é de dia e de noite buscar a presença dEle. O que vai te fazer permanecer no caminho, o que vai te lembrar das palavras, o que vai fazer com que você seja guardado e protegido, o que vai fazer você ser livrado, o que vai fazer você conquistar, o que vai fazer com que você não morra no quase, é meditar nas palavras dEle de dia e de noite, é acordar com Ele dizendo bom dia Espírito Santo, é ir dormir dizendo boa noite amigo. É ter um coração sensível, é ter ouvidos prontos. Eu quero te dizer hoje, se você não quer que a sua vida morra no quase, se você não quer que a sua história termine no quase, vendo mas não alcançando, olhando mas não desfrutando, eu quero te dar hoje uma palavra: medita na palavra de dia e de noite, busque a Ele enquanto ainda se pode achar. Irmão, eu estou te dizendo nessa manhã, Deus tem para você o mesmo conselho que Ele tinha para Josué: seja forte e corajoso, medita na palavra de dia e de noite. Eu quero pedir para você ficar de pé junto comigo. Porque no verso 9, é como se Deus... Coloca para mim o verso 9. Eu acho tão interessante quando Deus ele prepara coisas que a gente nem sabe que a gente precisa. Quem gosta dessa capacidade que Deus tem? Vou perguntar de novo. Quem gosta da capacidade que Deus tem de preparar de antemão algo que a gente nem sabe que a gente precisa? Deus estava falando com Josué e não tem resposta de Josué aqui. Mas é como se Deus ouvisse o coração de Josué, porque ele vem dizendo no verso 8: não deixe de falar das palavras deste livro da lei, de meditar nele de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo aquilo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você estará bem sucedido. Aí eu penso aqui, pausa, Josué dizendo: Senhor, misericórdia, misericórdia, Senhor, tem misericórdia de mim, sangue de Jesus, será que eu vou dar conta? Deus quer que você e toda a sua casa sirvam a Ele, diga amém. Deus quer que você e todo o seu trabalho sirvam a Ele, diga amém. Deus quer que você e a sua faculdade, Deus quer que você e seus amigos, Deus quer que você e aonde quer que você entre, a presença do Senhor possa entrar contigo e possa tomar aquele lugar. Deixa eu te dizer, Deus quer o mundo para Ele. Às vezes a gente pensa, meu Deus, misericórdia, sangue de Jesus tem poder, como é que nós vamos fazer isso? E aí está a resposta de Deus para Josué. Josué, quando você ficar desanimado,
Josué, quando você se deparar com um problema muito grande. Josué, quando você se deparar com algo que supera a sua capacidade, seu conhecimento, seus recursos. Lembra do que eu estou te dizendo hoje? Pai, pastor Keison Abe Veloso, lembra do que Deus está te dizendo hoje? Não fui eu que ordenei a você? Não fui eu que ordenei a você? Eu quero que você pare nessa frase hoje, porque a palavra do Senhor diz que tudo que Ele fala, Ele tem compromisso para cumprir. Tudo que o Senhor fala, Ele é fiel para fazer. A única pergunta é essa: o que eu estou fazendo, quem foi que ordenou? Porque se foi o Senhor que ordenou, eu tenho uma palavra para você hoje de manhã: seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Esse é o compromisso de Deus para conosco. Deus me trouxe essa manhã para tirar a nossa vida do quase. Deus nos trouxe essa manhã para uma transição. Eu queria que você fechasse os seus olhos, porque essa mensagem ainda não acabou. Eu disse que essa mensagem começa no Monte Nebo, no cume Pisga, que é o cume da divisão. É o lugar onde Deus anuncia a morte de Moisés. Mas eu falei para você que ali era a transição de Moisés para Josué, e que Josué representa, é uma figura de Cristo no Velho Testamento. É interessante que a Bíblia nos fala de um outro monte, o Gólgota. É o monte da caveira. É um monte onde outro profeta morre. É um monte onde outro grande homem morre. Mas esse que morre no Gólgota, ele não morre no quase. Esse que morre no Gólgota, ele morre no cumprimento perfeito da palavra do Senhor. Enquanto Moisés terminou no Monte Nebo, Jesus vem com a cruz no Monte do Gólgota, onde a cruz de Cristo nos revela a graça do Pai. Eu quero te dizer que a razão de você estar aqui essa manhã é porque Ele assumiu o lugar dele no Gólgota. É porque Ele tomou sobre si os nossos pecados e as nossas maldições. A razão por que você pode sonhar com a terra prometida é porque Jesus pagou o preço final por você. E eu quero que você agora, de olhos fechados, eu quero que você reconheça isso. Eu queria ter tempo essa manhã para poder pedir a você que fizesse a transição da liderança da sua vida. Assim como o povo de Israel teve a transição da liderança na vida deles, eu queria convidar você a transicionar a liderança da sua vida para Jesus Cristo hoje. Ele é o único que pode te conduzir à terra. Ele é o único que pode te sustentar nesse caminho. E eu queria que você, com as suas palavras hoje, pudesse dizer: Pai, toma minha vida. Eu não quero ficar no quase. Eu não quero contemplar e não entrar. Eu não quero ver e não possuir, Pai. Eu quero me sujeitar hoje à Tua vontade. Eu quero me sujeitar hoje ao Teu senhorio.
Você pode dizer isso para Ele nessa manhã? Você pode abrir a sua boca hoje e dizer isso? Você pode dizer: Senhor, eu transiciono hoje de uma liderança forte para uma liderança perfeita. Pai, eu saio de uma liderança hoje humana para uma liderança do Senhor sobre a minha vida. Pai, tira os nossos casamentos do quase. Tira, Pai, os filhos e os pais do quase. Quase de um relacionamento quase bom, de um relacionamento quase saudável, quase santo. Tira-nos, Pai, de viver quase em santidade, quase em prosperidade. Tira-nos, Pai, do quase. Pai, nos movimenta, nos move, nos transiciona nessa manhã, para que possamos possuir, para que possamos adentrar a terra que o Senhor tem preparado para nós. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Aplauda bem forte a Jesus.